Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na coleção de desenvolvimento pessoal da nossa Coaching TV. O assunto que eu escolhi para conversar com você nesse vídeo é sobre a forma como as nossas experiências internas afetam as nossas experiências externas e também o nosso relacionamento e a nossa interação com as outras pessoas. O estudo da experiência, da forma como nós armazenamos as nossas experiências subjetivas, deu origem à programação neurolinguística, PNL. E um dos pressupostos básicos da PNL diz o seguinte, que o mapa não é o território. Ou seja, a realidade que nós criamos, a realidade que cada ser humano percebe, não é de fato a realidade, e sim a forma como nós interpretamos essa realidade. E o interessante é que os seres humanos respondem aos mapas que eles criam e não à realidade de fato. Nós respondemos sempre à forma como nós interpretamos o mundo e não na forma como o mundo é. Ou seja, nós moldamos nossos resultados, nós chegamos até os nossos resultados através da nossa interpretação do armazenamento que nós temos no nosso sistema dessas experiências subjetivas. Então nós vivemos o tempo inteiro respondendo a esse mapa que nós construímos, a esse mapa que nós criamos. Ele determina os nossos resultados, os resultados que nós vamos ter em qualquer área da nossa vida. O universo, de uma certa forma, tem recursos abundantes, ou seja, ele não se importa com o tamanho dos seus objetivos, não se importa com o tamanho das suas metas. Todas as pessoas têm acesso às mesmas possibilidades. Se hoje, por algum motivo, você não está vivendo na sua vida plenitude, com felicidade, com passos de realização, de conquistas de objetivos, é porque existe alguma coisa que impede toda essa força, toda essa condição de chegar até você. E o interessante é que somos nós mesmos que vamos construindo esses obstáculos, através de uma força que nós usamos para definir as nossas conquistas, para definir os nossos objetivos, para definir os nossos resultados como um todo na vida. Essa força que pode impedir todo esse bem de chegar até você, como também pode ajudá-lo a chegar onde você quer, nós vamos chamar aqui nesse vídeo de histórias. Simplesmente de histórias. O ser humano ele é mestre na arte de criar histórias. Nós criamos histórias para praticamente tudo, mas principalmente quando os nossos resultados não são satisfatórios. Quando nós não conseguimos atingir resultados desejados em alguma área que nós nos propomos, em alguns dos nossos objetivos de vida, os nossos objetivos profissionais, enfim. Quando as coisas não saem bem, o ser humano geralmente constrói isso que nós chamamos de histórias, que servem na maioria das vezes para justificar os nossos fracassos e os nossos insucessos. Então eu pergunto a você, que histórias você tem contado para justificar os seus fracassos? Há quanto tempo você vem contando histórias para justificar aquelas coisas que não saem bem, que você não atinge bons resultados? As histórias, a princípio, trazem conforto para nós. Por quê? Porque são uma forma de nós nos conformarmos com a situação. É uma forma de nós justificarmos para os outros por que nós não tivemos sucesso, por que nós não nos saímos bem em determinada atividade. Essas histórias também não necessariamente precisam ser contadas, ou seja, existem histórias que nós chamamos de linguísticas, que são aquelas que nós expressamos através da fala, mas também nós criamos histórias mentais, que somente passam dentro da nossa mente. E essas histórias também, tanto podem nos ajudar, quanto podem nos limitar. A princípio, as histórias trazem conforto, a princípio as histórias nos deixam mais confortáveis, porque nós não precisamos sair daquela zona de conforto, simplesmente nós vamos nos justificando para tudo. O problema é que a longo prazo isso traz consequências que não são muito agradáveis para nós. As pessoas têm consequências negativas pelo fato de contar suas histórias, são várias, mas eu gostaria de falar com você a respeito de duas, que talvez eu considere as principais. A primeira consequência negativa de se contar histórias é que elas atacam a nossa autorresponsabilidade. Você passa a não ser mais o responsável por aquele resultado, por aquela ação, principalmente pelas consequências que aquilo tem para a sua vida. Você costuma colocar a culpa no ambiente, numa situação, em outra pessoa, e você perde a condição de responsável pela história. O que acontece com isso? Acontece que, como você não é o responsável, você também não consegue mudar, você também não consegue transformar essa realidade. Ou seja, você vai se conformar com o resultado e o momento onde a situação mudar, onde a outra pessoa mudar, onde o ambiente lhe favorecer,
aí sim você vai ter resultados diferentes. E aqui o questionamento e a reflexão é o seguinte: até quando você vai esperar? Por quanto tempo você vai esperar para ter os resultados que você quer? Então as histórias, a princípio, atacam também a nossa autorresponsabilidade. A segunda consequência, que eu também considero desastrosa para as pessoas, é que o cérebro passa a interpretar essas histórias como verdade. E por que isso acontece? Acontece porque à medida que nós vamos repetindo essas histórias, à medida que nós vamos contando essas histórias para as pessoas, ou pelo menos vivenciando essas histórias dentro da nossa própria mente, do nosso próprio sistema, nós vamos colocando mais detalhes e ao mesmo tempo gerando uma gama de sentimentos, de sensações e de emoções que envolvem, que fazem parte do contexto dessas histórias. Então, quanto mais você conta, quanto mais você repete, a tendência é que você também sinta coisas, sinta emoções, tenha sentimentos negativos ou positivos, na maioria das vezes negativos, a respeito dessas histórias. E quando você começa a sentir algo, o seu cérebro passa a interpretar aquilo como verdade, e isso vai se tornar uma forte e enraizada crença que pode limitar muitos resultados na sua vida. A pergunta aqui é: bom, se nós criamos histórias, se somos nós os responsáveis, como mudar? Como fazer diferente? De uma certa forma é simples. É simplesmente você trocar uma história por outra. É você sair do papel de ator, que fica esperando o momento de entrar em cena, que fica esperando que alguém determine o roteiro que você vai executar, e você passa a ser o diretor dessa grande, vamos dizer assim, peça de teatro que é a vida das pessoas, que é a nossa vida, esse grande filme que é a nossa vida. Então é você sair do papel de ator e realmente assumir o papel de diretor, aquele que define qual é a cena que vai ser composta, qual o momento do ator entrar em cena, quais serão os próximos capítulos desse filme, dessa peça. Enfim, é você sair do papel de ator e realmente assumir o papel de diretor. É simplesmente trocar uma história por outra história, onde você é o responsável, onde você determina seus resultados. E a partir de agora, a partir de então, parar de contar histórias para justificar aqueles seus erros e fracassos. Então, reflita sobre isso. Que histórias você tem contado para justificar os seus fracassos? Assuma as rédeas dessas histórias, desse poder que você tem dentro de você, de dominar, de se tornar responsável por tudo que acontece, fazendo perguntas como eu posso mudar isso? O que foi que eu fiz que determinou esse resultado? E, principalmente, o que eu posso fazer para mudar esse resultado? E parar de contar histórias e ficar colocando a culpa em outras pessoas, em outras situações, em outros ambientes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos encontramos no próximo vídeo aqui na sua Coaching TV.